aqui não. Perguntar-lhe a ela. Décima nona sessão do primeiro período legislativo do ano de 2026. O senhor secretário irá fazer agora a chamada dos senhores vereadores. Boa noite a todos. Lista de presença da 19ª sessão ordinária do primeiro período legislativo de 2026. Realizado em 23 de junho de 2026. Francisco da Chaga Tavares da Silva, Francisco Edvan Pérez da Silva, Francisco Ivan Alves dos Santos, Francisco Souza Farias Filho, Francisco Vitor Gomes de Oliveira, presente, Joyce Carneiro Mesquita Mororó, José Wilton Camelo Mourão, José Rufino da Silva Neto, Maria Tereza Cristina Pérez da Silva, Nilson Rufino Moreira Filho, Raimundo Donato de Paiva, Raimundo Donato Martins Rodrigues Filho e Soraya Mororó Barroso. Por gentileza, vamos confirmar aí no sistema do tablet a presença de cada um. Muito obrigada. Havendo um número legal, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos do dia. Se algum dos colegas assim queira usar um minuto de silêncio, a palavra está aberta. Boa noite, senhora presidente. Quero aqui pedir um minuto de silêncio para seu Roque, morador do Espraiado, morou muitos anos lá no Marroais e infelizmente veio a falecer no final de semana. E pedir aqui que Deus conforte o coração de todos os filhos, filhas e amigos e parentes. Obrigado. Quero a minha camarinha. É o sogro do Valdônio. Boa noite a todos. Queria aqui eu me associar ao pedido de um minuto de silêncio, feito pelo nobre colega vereador Raimundo Amaro. Queria aqui também pedir um minuto de silêncio em prol do falecimento do senhor Zé Brasa, que sábado último veio a óbito. O senhor Zé Brasa, residente lá na comunidade de Morada Nova, região serrana deste município, e a quem eu, em nome da bancada, situação, queria deixar meus sinceros sentimentos a todos os familiares e amigos do senhor Zé Brasa, um grande cidadão daquela comunidade de Morada Nova. Fica aqui minhas condolências a todos os familiares e amigos. Muito obrigado. Presidente? Alô?
Boa noite. Eu me direciono aos colegas que já me antecederam. Faço coro com as palavras de condolência a todas as famílias enlutadas e, em especial, queria me dirigir aqui à família Fernandes, lá de Guaraciaba do Norte, a pessoa do meu amigo Nazareno, Dr. Regis, pela perda de sua mãe, a dona Raimunda Maria, pessoa que contribuiu demais com o crescimento daquela cidade, ficou à frente do cartório que levava o seu nome durante muitos anos e que, infelizmente, ontem nos deixou. Um forte abraço a todos e que Deus conforte o coração de todos. Obrigado, presidente. Boa noite a todos. Quero me solidarizar às famílias enlutadas e bem como a família da dona Raimunda Maria, natural de Guaraciaba do Norte, que prestou relevantes serviços àquela cidade. Então, nosso abraço e os nossos mais sinceros sentimentos de pesar. Boa noite. Eu gostaria de me associar ao pedido de 1 minuto de silêncio, solicitados pelos colegas Raimundo Amaro, Monga, Farias Filho, e desejar às famílias enlutadas força para lidar com a perda de seus familiares. Oi. Boa noite a todos. Eu também queria aqui me associar a todos os pedidos de 1 minuto de silêncio, pedidos pelos nobres colegas vereadores, desejar à família força nesses momentos de luto, que Deus possa confortar o coração de todos os familiares nesse momento. Muito obrigado. Boa noite a todos. Também queria me associar aos minutos de silêncio pedido pelos colegas vereadores. Seu Zé Brasa, né? Do seu Roque e da dona Raimunda, residente em Guaraciaba. Que Deus conforte todos os familiares. Obrigado. Boa noite a todos. Queria me solidarizar com a família do jovem Tiago Oliveira Lopes, um jovem que, infelizmente, morreu naquele trágico acidente e que deixou aí uma família e uma cidade enlutada na sexta-feira. E queria levar o meu extenso abraço à irmã Adaline, ao Adalberto Júnior e aos seus pais. Assim como também levar o meu abraço à prima Átila, a Emanuele, pela partida também da dona Raimunda Maria Fernandes, a quem eu queria que essa casa enviasse o ofício de pesar. Obrigada. Boa noite. Quero me associar ao pedido de 1 minuto de silêncio pelos colegas e deixar meus sinceros sentimentos às famílias e os amigos enlutados. Quero aqui também prestar toda a minha solidariedade e abraçar a todos os familiares dos seus entes queridos, como a Raimunda Maria, do município de Guaraciaba, o seu Zé Braga, o seu Roque, e abraçar de forma toda especial a Gleivani e o Adalberto, os pais do jovem Tiago Oliveira Lopes, que teve aí, nesse último sábado, sua vida ceifada em um trágico acidente, e que isso comoveu toda a nossa cidade, por ser um jovem e, de forma trágica, ter aí sua vida interrompida. E que isso também serve de alerta para muitos jovens,
para que venham se sensibilizar com essa situação que, ora, abalou não apenas os familiares, aonde esta casa leva o mais profundo voto de pesar, como também toda a nossa sociedade. Eu convido os meus colegas vereadores e o público aqui presente para que, de pé, nós possamos prestar a nossa solidariedade através do minuto de silêncio. Eu convido agora o senhor secretário a fazer uso da leitura da ata, por gentileza. A ata da 18ª sessão ordinária do primeiro período legislativo 2026, realizada em 16 de junho de 2026, foi entregue e registrado no grupo dos senhores vereadores. Está no tablet, à frente. Se tiver algum trecho que ficou incompreendido, se manifeste. A ata da 18ª sessão ordinária do primeiro período legislativo do ano de 2026 está em discussão e aprovação. Quem estiver de acordo ou contra, vote através do tablet. Ata aprovada por 11 votos. Eu convido agora o senhor secretário a fazer a leitura da ordem do dia. Ofício número 49/2026. Gabi.pmi, Ipu, Ceará, em 23 de junho de 2026. A presidente da Câmara Municipal de Ipu, Ceará, a excelentíssima senhora Maria Tereza Cristina Pérez da Silva. Assunto: comunicação de retirada de projeto de lei. A prefeita Milena Damasceno Carneiro vem por meio deste requerer comunicar a retirada do projeto de lei número 31/2026, que trata sobre o parcelamento e reparcelamento de débitos do município de Ipu, Ceará, com o seu regime próprio de previdência social, que trata os artigos 115 e 117 do ato das disposições constitucionais transitórias, com a redação conferida pela emenda constitucional número 136, de 9 de setembro de 2025, e portaria número 1467/2022. Artigo 114. As proposições poderão ser retiradas mediante a requerimento de seus autores ao presidente da Câmara,
cuja decisão será meramente homologatória. Segundo, quando o autor for o executivo, a retirada deverá ser comunicada através de ofício. A retirada da propositura se refere à necessidade de mudanças técnicas no referido projeto de lei. Isto posto, requer a imediata retirada da proposição número 31/2026, em atendimento ao aludido dispositivo legal. Atenciosamente, Milena Damasceno Carneiro, prefeito municipal de Ipu. Câmara Municipal de Ipu, indicação número 57/2026. O vereador Francisco Edivan Pérez da Silva Monga, no exercício de suas atribuições legais e regimentais, e ouvindo o plenário desta ilustre Casa Legislativa, resolve indicar a excelentíssima senhora Milena Damasceno Carneiro, prefeita municipal de Ipu, o seguinte: a construção de uma escola no sítio Cajueiros. Indicação número 55/2026. O vereador Francisco Edivan Pérez da Silva Monga, no exercício de suas atribuições legais e regimentais, e ouvindo o plenário desta ilustre Casa Legislativa, resolve indicar a excelentíssima senhora Milena Damasceno Carneiro, prefeita municipal de Ipu, o seguinte: a intercessão junto ao governo federal quanto à revitalização da malha asfáltica da CE 187, via de ligação entre Ipu e as comunidades de Barrinha e demais localidades. Indicação número 56/2026. O vereador Francisco Edivan Pérez da Silva Monga, no exercício de suas atribuições legais e ouvindo o plenário desta ilustre Casa Legislativa, resolve indicar a excelentíssima senhora Milena Damasceno Carneiro, prefeita municipal de Ipu, o seguinte: a revitalização da escola Raimundo Balacó, incluindo melhorias na infraestrutura e a modernização dos ambientes. Coloquei. A excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal de Ipu, Ceará, projeto de lei número 32/2026, que dispõe sobre a denominação da Escola Municipal de 12 salas a ser construída no loteamento Miramar, no município de Ipu, Ceará, de Carmita Aragão e da outras providências. Está em tramitação projeto de lei legislativo número 33/2026. A excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal de Ipu dispõe sobre a denominação da quadra poliesportiva da Escola Municipal de 12 salas situada no loteamento Miramar com o nome de Júnior Melo, no município de Ipu, e da outras providências. Está em tramitação o projeto de lei legislativo número 34/2026. Ementa declara de utilidade pública municipal a entidade civil e filantrópica Fraternidade Mariana Porta do Céu, sediada neste município, e da outras providências. Câmara Municipal de Ipu. Assunto: requerimento. A mesa diretora da Câmara Municipal de Ipu. Assunto: solicitação para autorização para viagem ao exterior. Senhora presidente, eu, Nilson Rufino Moreira Filho, vereador do município de Ipu, Ceará, venho respeitosamente à presença de Vossa Excelência e dos demais membros da mesa diretora requerer autorização para realizar a viagem ao exterior no período compreendido entre os dias 13 e 25 de julho de 2026. A presente solicitação tem por finalidade atender às disposições regimentais e legais aplicáveis ao exercício do mandato parlamentar, comunicando previamente meu afastamento temporário durante o período acima mencionado. Diante do todo exposto, requer que seja a presente solicitação apreciada e deferida pela mesa diretora dessa Casa Legislativa. Sem mais para o momento, renovo os votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Nilson Rufino Moreira Filho, vereador. Está em tramitação o projeto de lei legislativo número 66/2025. Ementa, institui o Programa Municipal de Incentivo às Escolas e Professores Nota 10, com base nos resultados obtidos nas avaliações externas do SPAES e da outras providências. Está em tramitação
o projeto de lei número 63/2025, de 7 de outubro de 2025, que incorpora o prédio da Biblioteca Pública Municipal ao Sistema de Educação e Ensino do município de Ipu, Ceará, e da outras providências. Está em tramitação o projeto de lei número 54/2025, que dispõe sobre a instituição do regime de previdência complementar municipal e da outras providências. Está em tramitação o projeto de resolução número 5/2025, emenda com título de cidadão em imponência a Rodolfo Soares Teixeira. Está em tramitação o projeto de resolução número 3/2025, emenda com título de cidadão em imponência a Ítalo Souza Braga. Está em tramitação o projeto de resolução número 2/2025, emenda com título de cidadão em imponência a Edvides Coelho Girão. Está em tramitação o projeto de resolução número 04/2026, que dispõe sobre a concessão de título de cidadão em imponência ao senhor Bruno Mesquita Mourão Teles e da outras providências. Está em tramitação o projeto de resolução número 03/2026, que indica a concessão do título de cidadão honorário do município de Ipu ao Dr. Raniero Egídio Rolim de Souza, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à saúde pública, municipal e regional e da outras providências. Está em tramitação o projeto de resolução número 02/2026, que dispõe sobre a concessão do título de cidadão em imponência ao senhor Leandro Freitas Mororó e da outras providências. Está em tramitação o projeto de resolução número 01/2026, indica a concessão do título de cidadão honorário do município de Ipu ao Dr. Rodrigo de Farias Teixeira. Está em tramitação o projeto de resolução número 05/2026, que dispõe para a concessão de título de cidadão em imponência a Maria Rosileide Gonçalves de Oliveira, Rose, e da outras providências. Está em tramitação o projeto de resolução número 06/2026, que dispõe sobre a concessão de título de cidadão em imponência a Francisco Danilo Timbal Ferreira e da outras providências. Está em tramitação o projeto de lei legislativo número 07/2026, que dispõe sobre as medidas de prevenção, controle, manejo clínico e sanitário da leishmaniose visceral canina no município de Ipu e da outras providências. Está em tramitação o projeto de resolução número 07/2026, emenda altera o artigo 129 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipu, dispondo sobre o dia e horário das sessões ordinárias. Está em tramitação o projeto de lei legislativo número 20/2026, que dispõe sobre o recolhimento de animais soltos em vias públicas no município de Ipu, estabelece penalidades e dá outras providências. Está em tramitação o projeto da emenda à lei número 41/2006, que altera e restitui os incisos para restituição à Guarda Municipal. Está em tramitação o projeto de lei legislativo número 10/2026, emenda dispõe sobre a criação da Feira Mensal da Mulher Empreendedora do município de Ipu e da outras providências. Está em tramitação o projeto de lei legislativo número 13/2026, que dispõe sobre a criação do Parque Multissensorial Inclusivo do município de Ipu, Ceará, voltado especialmente às crianças com transtorno do espectro autista e suas famílias, e da outras providências. Está em tramitação o projeto de lei legislativo número 14/2026, que institui o programa de fiscalização colaborativa no combate ao descarte irregular de resíduos sólidos no município de Ipu e da outras providências. Está em tramitação o projeto de lei legislativo número 17/2026, que dispõe sobre a autorização do porte e uso de spray de pimenta por mulheres maiores de 18 anos para fins de autodefesa no âmbito do município de Ipu e da outras providências. Está em tramitação o projeto de lei legislativo número 20/2026, que dispõe sobre o recolhimento de animais soltos em vias públicas no município de Ipu, estabelece penalidades e dá outras providências. Está em tramitação o projeto de lei legislativo número 21/2026, que dispõe sobre a municipalização e nomeação de Raimundo Martins Farias, a estrada que liga a sede do município de Ipu à localidade de Timorante e dá outras providências. Está em tramitação o projeto de lei legislativo número 30/2026, institui o Programa Municipal de Apoio Psicológico e Assistência Integral às Vítimas de Racismo no município de Ipu e dá outras providências. Está em tramitação o projeto de lei legislativo número 32/2026, que dispõe sobre
a denominação da Escola Municipal de 12 salas AC, construída no loteamento de Miramar, no nome de Maria do Carmo Cavalcante Aragão Magalhães, Carmita Aragão, no município de Ipu, e da outras providências. Está em tramitação o projeto legislativo número 2022/2025. 22/2025, que equipara o cargo de auxiliar de enfermagem ao técnico de enfermagem do âmbito do município de Ipu, Ceará, e da outras providências. Está em tramitação o projeto legislativo número 026/2025, que concede incentivos fiscais a empresas contratarem jovens aprendizes no município de Ipu, Ceará, e da outras providências. Está em tramitação o projeto legislativo número 32/2025, emenda institui feriado municipal dia 19 de março, dia de São José, e da outras providências. Está em tramitação o projeto de lei legislativo número 55/2025, que fica instituída a política municipal das prerrogativas do advogado do município de Ipu. Está em tramitação o projeto de lei legislativo número 68/2026, que dispõe sobre a contratação de prestadores de serviços e servidores temporários que respondem a processo por crime hediondo. Está em tramitação o projeto de lei legislativo número 75/2025, que dispõe sobre a concessão de isenção do imposto predial e territorial urbano, IPTU, aos servidores públicos municipais ativos e inativos em relação ao imóvel utilizado como residência própria, e da outras providências. Está em tramitação o projeto de lei legislativo número 82/2025, emenda dá-se o nome do PSF Barra Escondido de Ipu, de Raimundo Martins Farias. Está em tramitação o projeto de lei legislativo número 86/2025, que dispõe sobre a concessão de folga remunerada ao servidor público ipuense que realizar doação voluntária de sangue, e da outras providências. Está em tramitação o projeto de lei legislativo número 91/2025, que dispõe sobre a determinação de bares, restaurantes, casas noturnas e festas em geral adotarem medidas de auxílio e proteção a mulheres em situação de risco e vulnerabilidade de violência doméstica no município de Ipu, e da outras providências. Está em tramitação o projeto de lei legislativo número 95/2025, que institui o programa de equidade racial escolar no município de Ipu, e da outras providências. Votação. Está em votação, em segundo turno, o projeto de lei número 19/2026, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária do exercício financeiro de 2027 e da outras providências. Só relendo aqui que foi aprovado em primeiro turno com emenda modificativa, que foi a emenda modificativa número 01/2026. Que modifica o artigo 27 do projeto de lei número 19/2026, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária do exercício financeiro de 2027 e da outras providências. E a emenda modificativa número 02/2026 ao projeto de lei número 19/2026, né, que foi aprovado em primeiro turno, que modifica o artigo 23 do projeto de lei número 19/2026, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária do exercício financeiro de 2027. Releitura dos pareceres do segundo turno. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e da Cidadania da Câmara Municipal de Ipu, Ceará. Apreciação e votação do projeto de lei número 19/2026, de 15 de abril de 2026, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração de lei orçamentária do exercício financeiro de 2027 e da outras providências. Francisco Ivan Alves dos Santos, sim. Voto favorável. Francisco Souza Farias Filho, está em branco porque na sessão do primeiro turno o vereador não estava presente. Soraya Moreira Barroso, voto não à emenda. Voto não à emenda modificatória. Voto sim ao projeto, voto não à emenda modificatória. Por ferir a Constituição, o interesse público e a responsabilidade fiscal. A favor do projeto. Parecer da Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Lazer, Seguridade Social e Família da Câmara Municipal de Ipu, Ceará.
Parecer a apreciação e votação do projeto de lei número 19/2026, de 15 de abril de 2026, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária do exercício financeiro de 2027 e da outras providências. Francisco da Chagas Tavares da Silva, sim. Voto favorável com as emendas. José Wilton Camelo Mourão, sim. Voto sim. É constitucional este instrumento que direciona o exercício financeiro e elabora o ano de 2027. Raimundo Nonato Martins Rodrigues Filho também está em branco pela falta na sessão do primeiro turno. Parecer da Comissão de Desenvolvimento Urbano, Habitação, Transporte e Meio Ambiente da Câmara Municipal de Puceará. Parecer a apreciação e votação do projeto de lei número 19/2026, de 15 de abril de 2026, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária do exercício financeiro de 2027 e da outras providências. Francisco Vitor Gomes de Oliveira, sim. Voto favorável com a emenda proposta. Jorge Carneiro Mesquita Mororó. Voto favorável ao projeto de lei orçamentário do exercício financeiro de 2027. Porém, voto contra a emenda modificatória 02/2026 ao projeto 19/2026, por ferir o interesse público com a Constituição Federal e a responsabilidade fiscal. Raimundo Nonato Paiva, sim. Voto favorável com a emenda. Parecer da Comissão de Orçamento, Finanças, Controle e Fiscalização da Câmara Municipal de Puceará. Parecer a apreciação e votação do projeto de lei número 19/2026, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária do exercício financeiro de 2027 e da outras providências. Francisco Edivan Pérez da Silva, voto sim. Voto sim a favor com o projeto, porém contra a emenda modificativa, visto que fere a Constituição, o interesse público e a responsabilidade fiscal. Léo Rufino da Silva Neto, voto sim. Voto favorável com as emendas. Nilson Rufino Moreira Filho, sim. Voto favorável com a emenda ao projeto. Não, aquele lá são as prestações de conta, as guias comprovando o pagamento. Muito breve. Dando continuidade à nossa sessão, nós daremos início agora à fala dos senhores vereadores, inscritos e na ordem, de acordo com o sorteio realizado. Convidamos a vereadora Soraya Mororó a fazer uso da tribuna. Pronto, quando eu precisar. Boa noite a todos. Estamos aqui hoje para dar uma verdadeira aula. Iniciaremos falando em aula de progresso. Ontem o IPU pôde conferir um fato histórico, aonde o IPU agora deixará de dar aula dentro de jaulas, como eu, pode falar, pode pegar, depois jogar nos Facebooks da vida, nos Instagrams, porque foi essa a sensação quando, ao visitar a escola Maria Naí, Maria Eunice, Maria Olinda, eu tive, que as crianças eram tratadas como se estivessem dentro de jaulas tendo aula. E ontem, com o início, com a pedra fundamental, com o início da obra da escola de 12 salas, não foi um momento único para quem conhece a realidade das escolas, e sim dos pais. E eu me senti muito feliz e agradeço à prefeita Milena, ao governo federal, ao governo estadual, porque a parceria existe para isso. E olhem,
não será apenas no Ipu, na sede, onde que nossas crianças terão essa oportunidade. Mas no maior distrito do Ipu, chamado Várzea do Giló, aonde reside minha mãe, também teremos logo um anúncio também de uma escola de 12 salas. Sim, o maior distrito do Ipu nunca teve uma obra sequer em 12 anos. Mas, infelizmente, os apressadinhos da oposição estão cobrando obras em 1 ano e 6 meses. Mas vamos começar. Temos aí o asfalto das quebradas, né, Joyce? Teremos também o das flores. Teremos que, inclusive, em 12 anos, nunca fizeram nenhuma tapera. Nós teremos 40 casas que serão distribuídas para a população do Ipu. Eu acho que os apressadinhos gostam mesmo de tentar usar de fake. Tentaram montar ali um palanque, mas a gente é um pouco mais inteligente e trouxemos a realidade. Iremos resumir em poucas palavras o que o líder de oposição fez. O seu verdadeira palhaçada lá naquela rádio. Dizendo que não devia. Porém, a dívida existe. Existe tanto que, para quem não sabe ler, eu vou assoletrar. Devedor. Quem era o prefeito? Por acaso, meus amigos, quem era o prefeito de 2015 a 2021? Era o meu pai? Era o meu tio? Ex-presidente da Câmara, Zeca? Eu acredito que era o presidente desta augusta casa. Mas talvez, por terem maioria nesta casa, como vocês fazem nada, não somente uma vez. Quem deve, parcela? Quem deve, parcela? A dívida existe. A dívida existe. E foi parcelada em 8 vezes. Parcelou, não pagou, parcelou, não pagou, parcelou e não pagou. E hoje caiu a bomba para a mão. Aí, bora parar aqui o espetáculo? Porque quando é eu, a senhora presidente pede para que eu me cale, né? Então, educação, por favor. Então, não foi somente uma vez, foram 8 vezes. Parcelava e não pagava. Parcelava e não pagava. E para... Porque às vezes não querem enxergar, em minhas mãos está a assinatura do prefeito Robério Rufino. Confissão de dívida. Isso é uma confissão de dívida. Temos também a confissão de dívida do ex-prefeito Sérgio Rufino. Vamos parar de hipocrisia, de palhaçada. Porque se muitos entendem sobre justiça, só um segundo, que é bom trabalhar aqui por cima de fatos. Houve uma inspeção, meus amigos, na Ipuprev, e encontraram muitas irregularidades no final de 2024. Quem era a prefeita? Era a Milena? Não. Então, o Ministério Público pediu julgamento das irregularidades das contas do gestor e do presidente da Ipuprev na época, Pedro César Tavares. Por quê, Soraya? Por apropriação indébita. Sabem o que é isso? Pegar o que não é de vocês. Então, infelizmente, deixaram uma dívida de mais de 17 milhões e vão para uma rádio tentar fazer os ouvidos dos outros de mercador dizer que não deve? Deve. Mas, sim, a gestão da Milena fracassou, porque tentou ajeitar a casa silenciosamente. Nem HD nós recebemos quando assumimos a gestão. E a doutora Lorena, procuradora, está aqui e não me deixa mentir. Por que foram esconder tantos documentos? Então,
É hora de que o ipuense entenda que a casa está sendo transformada, mas a bagunça de 12 anos demorará muito para ser resolvida. Só que a prefeita Milena vem com a força e com a coragem que tem uma mulher destemida, fazendo com que a casa se ajeite. E vai se ajeitar. E pode berrar, e pode espernear. Porque chegou uma gestão que ama e que cuida. Graças a Deus. Então, falando nisso, queria aqui parabenizar a família da dona Carmita, do Júnior Melo.